Porque a Torre de Pisa, construída há 800 anos, não caiu, no começo foi feita uma fundação de 3 metros de profundidade, mas como o solo era pura argila e arenito úmido, os engenheiros decidiram usar colunas de mármore para estabilizar a torre enquanto a construíam. Quando a Torre de Pisa estava no terceiro andar, a construção foi interrompida por uma guerra com a Itália. Essa pausa na construção foi longa durante a guerra e com o tempo a torre foi afundando com o seu próprio peso até se estabilizar sozinha. Depois de 10 anos eles voltaram e viram que a torre estava inclinada, então decidiram construir na direção oposta para manter o equilíbrio. Porém, quando eles estavam no 7º andar da Torre de Pisa, a Itália entrou em guerra novamente, interrompendo mais uma vez a construção. Depois de alguns anos eles voltaram e ela estava mais inclinada ainda. Então, para a deixar equilibrada, eles tiveram que construir no 7º andar 5 degraus no lado norte e 6 degraus no lado sul. Mesmo que a Torre de Pisa estivesse finalmente concluída, ela ainda estava inclinada 1,5 graus, sendo que em 1934 ela já chegou em 4,5. Então, para resolver isso, foi cavado um enorme buraco no lado oposto da inclinação e colocado grandes andaimes. Depois usaram brocas para fazer 3 buracos na fundação e em seguida despejar 90 toneladas de concreto para forçar a torre a se endireitar pelo peso. Mas a verdade é que o resultado foi oposto e ela se inclinou mais meio grau para o outro lado. E com o passar do tempo, quando chegamos em 1990, ela atingiu incríveis 5,5 graus com um grande risco de colapsar. Então, para evitar isso, foi derramado um anel de concreto ao redor da base da torre e colocado mais de 500 toneladas de blocos de chumbo no lado oposto da inclinação, o que afetou diretamente na aparência da torre. Então decidiram cavar vários túneis de 40 metros de profundidade e conectar a base da torre até esses túneis com cabos de aço. Depois eles inseriram vários tubos no solo e usaram nitrogênio líquido para congelar a fundação. Porém, esse congelamento gerou uma camada de gelo entre a torre e o solo, aumentando ainda mais a sua inclinação. Então foi colocado mais 300 toneladas de chumbo para ganhar tempo e criar uma solução permanente. E depois de tanto tempo pensando, eles decidiram usar brocas para cavar abaixo da torre na direção oposta da inclinação, fazendo com que ela voltasse para o lugar com o próprio peso. Mas antes eles criaram uma pequena estrutura parecida com a torre verdadeira para testar esse método. E depois de alguns testes, essa estrutura reagiu conforme o esperado e então eles foram replicar na verdadeira. Primeiro, os trabalhadores posicionaram os tubos direcionais para a perfuratriz começar a perfurar. Enquanto isso, a torre era reforçada com cabos de aço para a segurança de todos ao redor. Depois que a perfuração chegou a 1 metro de distância da base da torre, ela foi rompendo aos poucos, que após vários meses, cerca de 70 toneladas foram escavadas e a inclinação da torre voltou para um nível seguro. Eles poderiam a ter endireitado completamente, mas como já era um ponto turístico, a deixaram assim mesmo.